Aqui nós vamos falar sobre força magnética que vai existir entre duas correntes paralelas. Vamos imaginar dois fios que estejam posicionados geometricamente de forma paralela e que conduzem uma corrente e que conduzem correntes elétricas. Vamos imaginar um caso onde esses fios estão conduzindo correntes de forma paralelas. Poderia também ocorrer o caso de correntes antiparalelas. Por exemplo, uma corrente I nesse sentido e a outra corrente IB nesse sentido. Nós vamos mostrar o seguinte: quando essas correntes são paralelas, a força magnética que vai ocorrer entre esses fios aqui é no sentido de atraí-los, promover a atração entre eles. Se as correntes são antiparalelas, nós vamos mostrar que a força magnética que vai aparecer entre esses fios é uma força no sentido de repulsão. Nós vamos mostrar que a força magnética estabelecida entre esses dois fios é uma força dada por μ0 vezes L vezes IA vezes IB, sendo IA e IB as correntes que esses fios conduzem. E D é a distância que separa esses fios, conforme mostrado aqui. Então, está escrito aqui o que significa os parâmetros mostrados na equação. Aqui está a representação dos dois fios. Vamos olhar para esse fio B, esse fio que conduz uma corrente B. Essa corrente que percorre esse fio gera um campo magnético que nesta região à esquerda dele é um campo magnético apontando para fora do papel, para fora da tela do computador. Mostrei aqui em pontinhos o campo magnético gerado pelo fio B. Nessa região onde foi gerado esse campo magnético, nós colocamos um fio A. Esse fio A conduz uma corrente A. O campo magnético que esse fio B gera nessa região é dado por essa expressão, conforme nós já estudamos. Campo magnético gerado por um fio retilíneo. Esse D aqui é a distância que separa esse fio dessa região aqui onde eu coloquei o outro fio. Então aqui nós temos uma distância D que separa esses dois fios. De maneira análoga, o campo que esse fio A gera nesta região aqui, é um campo magnético dado por esta expressão. Repare que aqui, campo magnético gerado pelo fio B, corrente IB. Campo magnético gerado pelo fio A, corrente IA. Se analisarmos aqui direitinho também, nós vamos ver que o campo magnético que esse fio A gera nessa região vai ser um campo magnético nesta região aqui, entrando no papel, ou seja, furando o plano do computador. Seria um campo magnético assim, Ou seja, o campo magnético que esse fio aqui gera nesta região é um campo entrando no papel. Mas eu vou apagar isso aqui para não complicar o restante da explicação. Também nós já vimos em aulas anteriores que a força magnética que atua em um fio que é conduzido por uma corrente é igual a corrente que atravessa esse fio, vezes o comprimento desse fio, vezes o campo magnético onde esse fio está imerso, vezes o seno do ângulo θ, onde θ é o ângulo formado entre L, vetor L, comprimento do fio, e vetor campo magnético. Então, olhando para aqui, nós vamos entender então que uma força magnética vai atuar nesse fio nesse sentido mostrado aí na figura. Então, como é que nós podemos fazer para calcular essa força? Tá aqui, esta força
eu escrevi aqui, a força que atua no fio A devido à corrente que passa pelo fio B. Então, essa força aqui, conforme mostrado aqui, ela vai ser a corrente IA, que é essa corrente aqui, vezes o comprimento desse fio, comprimento L desse fio, vezes o campo magnético onde esse fio está imerso, e esse campo magnético é o campo magnético que esse fio daqui gerou nesta região aqui. Então, vezes o campo magnético, vezes o seno do ângulo formado entre esse campo e o vetor L. Note que, nesse caso aqui, o campo é saindo para fora do papel, enquanto que o L está apoiado no plano do papel. Então, se tem um vetor apontando para fora do papel e outro vetor apoiado no plano do papel, L e B vão ser perpendiculares. Então, esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. Essa é a força magnética que atua no fio A. Lembrando que esse fio A gera um campo magnético nessa região, que é apontando para dentro do plano do papel. Para isso, basta você usar a regra da mão direita, já discutida em aulas anteriores. Então, você vai ver que o campo magnético gerado por esse fio A, nessa região aqui onde o fio B se encontra, é um campo apontando para dentro do papel. E, de novo, usando a regra da mão direita, você vai ver que a força que atua nesse fio é uma força apontando para a esquerda aqui, ó. Isso aqui é a força que atua em A devido à corrente do fio B, e aqui é a força que atua em B devido à corrente que existe em A. Pela terceira lei de Newton, força que A faz em B é em módulo igual à força que B faz em A. Então, essas forças têm mesmo módulo, que eu vou chamar simplesmente de F. Se eu quiser avaliar, por exemplo, essa força aqui, ó, tá aqui. Nós já vimos como é a força que atua num fio, força magnética que atua num fio, quando esse fio é percorrido por uma corrente. Essa força é dada pela corrente do fio, vezes o comprimento do fio, vezes o campo onde o fio está imerso. O campo onde o fio A está imerso é o campo gerado por esse fio B, pela corrente do fio B. Então, esta é a expressão. O campo gerado pelo fio B é esse campo aqui, ó, conforme já mostrado nesta expressão. Aqui, colocando de uma forma mais conveniente, nós vamos ter μ0 vezes IA vezes IB vezes L sobre 2π vezes D, onde D é a distância que separa esses dois fios. Aqui nós mostramos o caso onde os casos onde os fios conduzem correntes de forma paralela. E se fosse de forma antiparalela, conforme mostrado aqui, ó. Digamos que eu tivesse uma corrente em A nesse sentido e uma corrente em B nesse sentido. Simplesmente inverti a corrente do A. É a mesma situação anterior, no entanto, correntes antiparalelas. Então, o campo magnético que o fio B vai gerar nessa região aqui continua sendo um campo saindo do papel. Agora, o campo que esse fio aqui gera nessa região, se você usar a regra da mão direita, você vai ver que vai ser um campo também saindo do papel. Então, usando a regra da mão direita para estabelecer o sentido do campo, depois usando a regra da mão direita para estabelecer o sentido da força magnética que atua nesses fios. Tudo isso foi discutido já em aulas anteriores, então é importante, quem não tem um domínio aí sobre como definir o sentido de força ou o sentido do campo usando a regra da mão direita, volte nas aulas anteriores, por favor. Então aqui é a força que vai aparecer no fio A devido à corrente do fio B,
E aqui a força que vai atuar no fio B, devido à presença da corrente que existe em A, é uma força nesse sentido. De maneira que nós vamos ter repulsão entre esses dois fios quando as correntes que os percorrem, quando as correntes forem antiparalelas. Então, em módulo, está aqui a força magnética de atração ou repulsão entre dois fios que conduzem correntes elétricas.